A gente tem feito muitas reuniões com os pais, a gente sabe que é difícil, na correria do dia a dia, ter que preparar alguma coisa. Então, o produto industrializado, muitas vezes, ele entra nesse lugar para ser prático. Mas mesmo dentro dessas possibilidades de ser um produto industrializado, existem ofertas melhores do que outras. Então, muitas vezes, essas dicas também são importantes. Qual é o tipo de produto industrializado que seria, então, mais adequado? Então, nessas horas, existem aplicativos que podem ajudar. Por exemplo, Desrotulando é um aplicativo que eu sempre indico para os pais que querem ver ali na hora de compra um produto industrializado. Você coloca ali, eles dão as notas, dão as opções dos mais saudáveis, explicam o porquê dessa nota, quais são os que têm muito açúcar, ou conservante, ou aditivos, quais são os mais naturais. Então, é um aplicativo que é muito importante e muito eficiente nesse sentido de ajuda na hora da escolha dos produtos industrializados. Então, Desrotulando é uma boa dica aí para vocês hoje, para ajudar com essa questão dessas escolhas, principalmente para as lancheiras. Então, entrando aqui na parte, né, do almoço, que muitas vezes as crianças acabam ficando na escola, a gente tem esse cuidado em ter um cardápio mais diversificado para que a gente possa atender a todos. Nem sempre vai ser o que vai agradar naquele dia, mas é o que a gente tenta fazer dentro de uma comunidade escolar, onde, eu já disse, assim, existem vários hábitos, culturas e paladares diferentes. A iniciação da criança, principalmente do almoço na escola, ela precisa vir com o professor, com o assistente, para que ajude a criança a montar um prato. A criança ainda não sabe exatamente a quantidade que ela precisa colocar, né? Então, esse treinamento e essa assistência, essa formação com os professores da escola, com os assistentes, é um momento que a gente está tendo de muita atenção, que a gente vai continuar fazendo e ouvindo, né, as necessidades dele, informando também as nossas preocupações e podendo estar ali diretamente com eles nesse momento. Então, acho que isso é fundamental, ter os assistentes ou professores perto das crianças, principalmente dos pequenos que começam a entrar nesse ambiente do almoço, e principalmente daqueles que começam a se servir. A gente sabe que tem mães aqui de crianças de várias idades, existe um momento onde a criança já tem a sua autonomia, né, no prato. Então, como é que ela sai do momento em que ela é servida para o momento em que ela está ali no buffet e já consegue colocar sua própria comida? É um momento muito especial, é um momento onde a criança ela encontra, ela tem que se sentir fortalecida. Olha que legal, agora você vai montar o seu próprio prato. Isso tudo, assim, são coisas que a gente vai reforçar, né, da importância da criança ter essa autonomia. É claro que a gente precisa estar ainda atento ao que é colocado no prato, e acho que isso aqui é feito de uma forma muito cuidadosa. Mas a criança precisa entender aos poucos de que forma que ela monta esse prato. Muitas vezes também existe essa preocupação, será que ela comeu o suficiente? Qual é a quantidade adequada? Então, tudo isso é uma coisa que a gente tem esse cuidado e vai estar muito próximo para que não tenha essa dúvida, né? Não gere essa dúvida. O desafio, geralmente, são os legumes, os verdes, as verduras, são os desafios que a gente encontra para a criança colocar no prato. E aí é um trabalho, sim, pedagógico, lúdico, de incentivo à criança a provar, incentivo a mexer com o alimento, né? Trazer momentos de culinária, momentos de prova, trazer a história daquele alimento. Então, isso tudo, assim, é um passo a passo que é criado ali aos poucos. Mas a presença dos pais nesse sentido também é muito importante, porque isso também é necessário que seja feito em casa, né? Muitas vezes o pai fala, já que eu não estou aqui, seria bom que ele comesse na escola. Seria bom que essa oferta seja feita, claro, nos dois ambientes. E eu acho que isso que a gente gostaria é que essa comunicação seja feita da mesma forma nos dois lugares. A criança precisa entender que não é porque ela está na escola que ela vai deixar de comer alguma coisa que ela come em casa, e não é porque ela está em casa que ela não vai comer alguma coisa que ela come na escola.
Então, a criança tem que ter esse lugar de segurança de que tá tudo bem o que ela come na escola e tá tudo bem o que ela come em casa também, né? Então, o mais importante é esse acolhimento dos pais e dos professores e muitas vezes nosso ali na hora do almoço, para que a gente reforce essa importância de um prato completo, equilibrado, de novos sabores, de novos alimentos, e que ela vai crescer e com o crescimento dela, novos alimentos vão surgir e os paladares vão mudar. Então, assim, eu acho que existe muito esse trabalho que precisa ser feito de formiguinha, mas dos dois lados sempre, né, Tiago? Cíntia, Então, a questão, sim. Eu queria... Então, da montagem da lancheira. Vou te explicar por quê. A gente teve um ajuste no som, estava um pouquinho baixo. Algumas pessoas indicaram que não conseguiram ouvir essa parte inicial da apresentação. Então, qual que seria essa montagem ideal da lancheira para que a gente possa deixar claro para quem ou está chegando agora na live ou não conseguiu entender plenamente essa parte inicial, que foi especificamente mais sobre essa montagem da lancheira saudável para os estudantes? Eu posso repetir isso quantas vezes vocês quiserem, porque eu acho que a parte mais importante, como desafio da alimentação, são os lanches. E o almoço, a criança acaba indo para o arroz e feijão e a proteína, a gente vai incentivando os legumes, a gente vai criando esses incentivos diariamente. Agora, as lancheiras, muitas vezes, são muito individualizadas. Elas vêm de casa, muitas vezes são ofertadas aqui na escola também, mas os lanches são mais diversos, não é o mesmo cardápio para todas as crianças. E é um momento muito importante. Por quê? É um lanche da manhã que pode, sim, interferir no momento do almoço, que é a refeição principal. E muitas vezes existe essa preocupação dos pais em não quero que minha filha sinta fome, então eu vou caprichar na lancheira. Muitas vezes, caprichar na lancheira significa que a criança não chega na hora do almoço com menos fome, né? Então, assim, vai comer menos, porque ela comeu praticamente a lancheira inteira que estava ali sendo colocada para ela. Então, o que eu estava falando, que assim, é muito importante saber o que a criança come em casa antes de vir para a escola. Se ela se alimenta bem de manhã, uma fruta, um iogurte é suficiente nesse momento. Para ela que ela chegue com fome, sim, é importante a criança chegar com fome no almoço. Eu vou repetir, é importante a criança chegar com fome no almoço. É a hora que o tempero é a fome, né? Faz a diferença, sem dúvida. A criança que chega de barriga cheia, ela não vai olhar para o buffet ou para aquele prato com tanta vontade como aquela que está com fome. E esse sentimento de fome é importante a criança sentir. Eu falo a criança e a gente, porque muitas vezes a gente perde essa sensibilidade. Será que eu estou com fome para comer, né? Ou será que eu estou beliscando o dia inteiro e na hora que eu preciso mesmo comer, já não estou com tanta fome? Então, a lancheira ela vem como um complemento para a criança, né? Um complemento importante, sim, muitas vezes, e principalmente quando ela não toma o seu café da manhã, porque é um momento que a criança acorda mais cansada, é um momento que tem pouco tempo, né? Que a criança acorda sem fome, muitas crianças acordam sem fome, tomam só um leitinho, né? Então, assim, vem para complementar esse lanche da manhã, mas não poderia atrapalhar a refeição principal. Eu vejo que muitas vezes também esse lanche da manhã, ele é muito próximo do almoço, então por isso também pode atrapalhar. Então, é claro que assim, é difícil explicar, olha, o que precisa conter na lancheira. Geralmente um lanchinho, ele é, né, com um pouquinho de carboidrato, a fruta e uma proteína que pode estar dentro do sanduíche, que pode ser um iogurte, um leite, mas é o suficiente. Então, assim, reforçando a pergunta do Thiago também, comer pouco faz mal? Depende, às vezes nesse momento é o mais importante, é comer um pouco menos, com qualidade, né, que seja nutritivo, que tenha um cereal integral, que tenha uma fibra, que tenha uma fruta, mas que não atrapalhe o momento do almoço. E aí sim, é legal a gente comer um pouco mais, também com qualidade. Mas o que eu tenho visto é que esses lanches e as lancheiras muitas vezes estão atrapalhando.
e principalmente quando são produtos industrializados, que a gente sabe que vem com um excesso de energia, de caloria, de gordura, de aditivos. Então, é importante a gente ter essa escolha do que a gente coloca na lancheira das crianças, assim, ter um pouquinho mais, talvez, de atenção, né? Porque a gente tá com pressa, é de manhã, é difícil variar. Mas eu estava falando do aplicativo também, que é o Desrotulando, um aplicativo que ajuda muito nessa escolha, quando o produto precisa ser industrializado. Então, ali eles dão as notas, e por que o nota daquele produto, e quais são os outros que podem, né, dentro daquele, por exemplo, daquele achocolatado, quais são os outros que têm uma qualidade melhor, que têm uma nota melhor. É um aplicativo que ajuda muito nesse momento de escolha de produtos industrializados, que é o Desrotulando, e eu indico que vocês tenham mesmo baixado no celular para essa hora da lancheira, quando a gente precisa escolher um lanche mais industrializado e a gente não tem aquele tempo de preparar alguma coisa. Então, acho que o lanche é importante. Isso, o lanche da manhã. Geralmente, o lanche da tarde, sim, é um lanche que precisa ser um pouco mais reforçado, a criança está mais tempo na escola, né? Ela sente mais fome, adulto também, esse horário da tarde, a gente acaba querendo comer um pouco mais. Então, pode ter um sanduíche mais reforçado, pode ter mais uma fruta, né? Pensando também que talvez seja importante ela chegar em casa e jantar mais cedo, para dormir mais cedo, para ter essa digestão mais cedo. Então, pensar que as refeições mais importantes da alimentação é o almoço e o jantar. Os lanches estão para complementar, mas que as refeições mais importantes são essas. Então, fazer com que a criança chegue em casa também com fome, já querendo jantar, 6 horas, 6h30, 7 horas. Assim, o ideal é que não passe desse horário o jantar, para que ela esteja já dormindo umas 9 horas no máximo, né? Principalmente os pequenos. Então, pensar na alimentação do dia é muito importante, do que se preocupar apenas pontualmente, né, com o que ela está comendo naquele momento. Então, sim, esse é o principal desafio. É Desrotulando o nome do aplicativo. É um aplicativo pago? Como que funciona? Você consegue explicar? É um aplicativo de graça, ele é grátis, é feito por nutricionistas. Ali você encontra a grande maioria dos produtos que são oferecidos nos mercados industrializados. Aqueles que não estão ali, você tem alguma dúvida, você pode tirar uma foto e ajudar a incluir naquele aplicativo. Então, na hora, aparece o produto, a nota do produto, o porquê daquela nota, o que contém e as opções que se teriam com uma nota melhor. Então, que a gente poderia ter como substituição. E é muito interessante. Tem uma pergunta que na verdade, a gente aqui às vezes recebe dentro da área de atendimento, que é uma pergunta básica, mas não sei se a resposta é tão básica. Meu filho não come nada. E aí? E aí que, assim, a fome, ela vai surgir. Se seu filho estuda, eu sempre falo assim, a criança tem que fazer atividades, tem que gastar, né, para poder sentir fome. Ele não come nada, em algum momento ele vai sentir vontade de comer. E se a gente vai sempre para o que ele gosta e que não é nutritivo, que eu vejo muito isso, gente, eu prefiro que ele coma um biscoito de maisena, uma bolacha, do que fique sem comer. Não, tá errado. É melhor que ele não coma, que ele sinta fome, que ele entenda que a gente não tá dando aquela bolacha porque, né, tá com medo que ele não vai comer. A criança, ela é muito esperta e ela manipula a gente, né? Eu sei, eu tenho filhos, tenho 2 filhos, uma de 15, um de 11, assim, já passei por essa fase. Então, assim, eles manipulam. Não, imagina, né? Eu vou falar que eu tô sem fome, daqui a pouco eu recebo o biscoito, eu recebo o que eu quero comer. Então, muitas vezes, é claro que é uma preocupação, é claro que tem que ter um acompanhamento, se a criança tem baixo peso, se ela está desnutrida. Sim, precisamos entender, né, como fazer para essa criança se alimentar. Mas o natural do corpo humano é sentir fome quando não tem comida nenhuma. E não substituir com outra coisa. Então, assim, mesmo que a criança coma arroz e feijão, para mim já está super válido. Essa combinação é perfeita. Forma proteína, tem carboidrato, tem o ferro do feijão. Então, assim, eu prefiro que ela coma o arroz e feijão
do que substitua, por exemplo, por 10 bolachas no lanche porque a mãe está preocupada que ela está comendo pouco, por exemplo, né? Então, assim, minha filha não come nada, o que é o nada, né? E de que forma que a gente contribui para que ele continue não comendo nada? Porque esses nossos medos, às vezes, fazem com que eles comem pouco e coisas que não tenham tanta qualidade, não sejam tão nutritivos, né? Assim, é importante ouvir de vocês quais são as preocupações, né? O que quer dizer nesse caso, meu filho não come nada? Nada mesmo? É uma criança seletiva? Existe algum transtorno envolvido nisso? Porque a gente sabe que a alimentação, ela passa pelo emocional. Então, com criança, a gente tem que ter esse cuidado. O que tem acontecido, né, com essa criança? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem em casa com os pais? Né? O que está acontecendo com os amiguinhos em sala de aula? Existem várias questões emocionais que influenciam nesse comportamento. Então, isso é, sem dúvida, muito importante que a gente tenha essa atenção. Porque o normal é a criança sentir fome, comer, gastar energia, correr. Então, de que forma que a gente faz também a criança sentir fome? Né? Saindo um pouco do celular, né? Final de semana, colocando a criança para fazer atividade física, fazendo com que ela se mexa, né? Isso é adulto também. Então, são formas que a gente pode também ajudar a criança a sentir a fome. Eu acho que isso é muito importante. Algumas pessoas comentaram aqui, né? A Simone disse que o aplicativo realmente que você indicou é fantástico, que usa sempre em casa. O Rogério disse que no aplicativo, se ele não se engana, dá para contribuir com um pequeno valor e salvar a lista de compras com os alimentos favoritos, já escaneado. Então, assim, acho que é uma dica muito boa mesmo. As pessoas... Que bom que alguns já conhecem, tá vendo? Já tá me dando uma dica que eu não sabia nem que a gente podia ter um upgrade ali, pagando algum valor e fazendo a própria lista. Então, ainda tem isso. Eu já achava ótimo, porque qualquer um pode ter acesso, né? Tem uma pergunta do Denis, ele diz assim, olha, meus filhos comem bem arroz, feijão e carne, mas não comem legumes e verduras. O que eu devo fazer? Quantos anos tem seus filhos, Denis? Assim, porque tem uma fase que é, assim, do fundamental ali, né? Finalzinho do 1, entrando no 2. É uma fase que os legumes, realmente, a gente tem que conseguir com que eles fazem as pazes com os legumes, né? Porque é uma fase que as crianças também têm realmente uma dificuldade grande com os legumes. Onde a gente encontra as vitaminas e minerais? Muitas vezes, frutas, legumes e verduras. Então, se seus filhos comem frutas, já é uma preocupação a menos. Se eles não comem nem fruta nenhuma, nem legume nenhum, talvez aí haja um déficit de vitaminas e minerais. O arroz e feijão, ele traz, claro, propriedades muito boas, mas os legumes, as frutas e as verduras são importantes. Então, assim, nem que a gente consiga aos poucos, incluindo um brócolis, incluir um espinafre, seja em uma preparação diferente. Eu acho que isso é importante. 3 e 7 anos. Ele me respondeu, 3 e 7. A idade dos filhos. Então, assim, o de 7 interfere muito no de 3. Então, assim, se o de 7 não come, aí é ainda mais difícil, porque o pequeno vai na onda do maior, geralmente, né? E quando o maior come e fala, isso aqui tá uma delícia, nossa, já ajudou a gente muito. Então, eu vejo que, assim, as crianças têm muito isso, e entre amigos também, né? Se um falar, não gostei, então você pode ter certeza que ninguém vai comer. Né? É quase que uma onda, né? Então, quando tem crianças com uma presença maior ali, que gosta de um alimento e comem juntos, vai todo mundo acabar provando. Então, isso é uma coisa importante também. A gente conseguir, em casa, né? Dar esse exemplo, claro, fazer com que eles tenham essa curiosidade, sem falar para a criança, come porque isso é saudável. Essa frase a criança não entende, não adianta. Não é dessa forma que a gente vai conseguir incentivar a comer, né? Vai comer o brócolis? É gostoso, gente, é gostoso, olha só, tô comendo, é gostoso. Então, muitas vezes, gerar uma curiosidade, será que é gostoso mesmo? Quando a gente já vem falando que é saudável, é um papo chato para a criança. Principalmente de 7 anos, assim, que já está num lugar que já não quer ouvir sobre saúde, porque
não entende. Talvez a gente só vai entender ali depois dos 18, né? Passando a adolescência, que se preocupa mais com o físico, e depois a gente vai se preocupar com a saúde. Então, apresentar o alimento de uma forma um pouco diferente, sabe? As verduras e legumes. Nossa, mas você tem que comer porque faz bem. Não, vamos preparar de uma forma que eles possam colocar a mão, eles entenderem de onde vem, fazer uma mistura para que, né, dentro de um escondidinho, e olha só, aqui também tem um verde, apresentar de formas diferentes. Acho que assim, tem que ter uma paciência e tem que ser lúdico e tem que gerar curiosidade, né? Ir à feira, enfim, fazer uma receita com eles, é sempre uma forma de aproximá-los do alimento, né? Mas é sempre nesse lugar que a gente acaba tendo uma dificuldade maior, que são principalmente os legumes. Então, assim, a cenoura, muitas vezes, vamos tentar a cenoura num bolo, um bolo de cenoura, já é um primeiro, de verdade, é um primeiro contato com a cenoura, né? Por mais que seja no doce, já tá difícil ali no salgado. Vamos tentar a cenoura depois numa outra receita, numa crepe, numa panqueca de cenoura. Olha que legal, dá para fazer panqueca de cenoura. Mistura a cenoura ralada com ovo e uma farinha de aveia, você faz uma panqueca de cenoura, né? Faz uma panqueca de espinafre. Então, tentar trazer o alimento, sentar ele ali in natura, talvez, já que é muito difícil, né? E para não criar também um distanciamento ali, uma rejeição que pode durar muito tempo também. Então, acho que a gente tem que tentar trazer esses alimentos de outras formas. Acho que a panqueca funciona muito bem. Eu dou aula numa escola de culinária, então sempre que eu trago espinafre, a panqueca, a cenoura, escondidinho, muffinzinhos, sabe? Que possa colocar ali também as verduras dentro do muffin. Então, são formas que as crianças começam a fazer as pazes com esses alimentos. Então, eu acho que pode ser por aí também uma forma de incentivá-los. Cíntia, a gente tem uma pergunta no chat. Qual que é a sua opinião sobre o whey protein para crianças? É uma boa pergunta. Meu Deus. O que é o whey protein? O whey protein é um suplemento, né? Primeiro vamos entender o que é o whey protein. É um suplemento de proteína, de aminoácidos, que contém ali todos os aminoácidos essenciais. O que são os essenciais? Aqueles que a gente precisa consumir. Então, é um aporte extra, um suplemento de proteína. Muitas vezes, o whey protein, ele pode ser somente a proteína do soro do leite, pura. Outros tipos pode vir com um pouco de carboidrato. Outro pode vir com adoçantes, para dar um gostinho. Então, assim, é importante saber que existem vários tipos de whey protein. A criança que precisa de um suplemento proteico pode sim consumir whey protein, desde que seja um clean label, que seja só da proteína do soro do leite, ou da proteína vegetal, né, da ervilha, mas que seja um whey puro, né, digamos assim. E como um suplemento, não é para ele entrar no lugar da refeição. Porque a gente sabe, claro, que a proteína em si, ela tem outros valores nutritivos. Ali a gente está apenas dando aminoácidos que formam proteína para suplementar o aporte proteico daquela criança que não consegue atingir a quantidade de proteína que ela precisa consumir do dia. E o whey protein, ele também é oferecido para terceira idade, que muitas vezes não consegue mais mastigar, que não tem também mais tanta fome, precisa ganhar massa muscular, porque fortalecer os ossos. Então, também pode ser indicado. Agora, assim, como eu digo, o principal é a comida, é a refeição. Porque hoje em dia esses suplementos e todas as suplementações acabam entrando no lugar da comida, do alimento, e não é a proposta. Então, o whey protein, ele pode entrar ali num lanche, numa vitamina da manhã, né? Pode entrar como um aditivo, principalmente nos lanches, né? Mas que não interfira, mais uma vez, na refeição principal.
E a quantidade, Obrigado. não é para também exagerar. Então, assim, são coisas que eu acho que precisa ter um acompanhamento, talvez, de um profissional para essa criança. Se a criança também, por exemplo, é uma atleta, né? Eu atendo crianças que mirins de equipe, ela não consegue, são 10 horas, 10 quilômetros de natação por dia, por exemplo, né? Não consegue suprir essa demanda comendo. Precisa de um suplemento, que pode ser esses suplementos que já são próprios de criança, ou pode ser através de um whey protein, que tem uma qualidade boa. Então, de novo, depende também da qualidade do whey protein que é oferecido. Certo. Ô, Cíntia, agora eu vou para o outro lado. A gente falou das crianças que não comem nada, que comem pouco, que são seletivas, e para aqueles casos das crianças que comem demais. Como que pode ser essa abordagem da família, da escola, enfim, nesse dia a dia das crianças que têm esse segmento esse estilo de vida alimentar? Geralmente, Thiago, as crianças que comem demais são crianças ansiosas, que têm um alimento ali como uma forma de ferramenta para a ansiedade. Eu tô falando em geral, tá? Assim, na maioria das vezes, isso eu falo porque adultos também, né? A nossa ansiedade leva a você querer comer mais do que deveria. Então, assim, a primeira questão que eu acho que a gente precisa ter atenção é o emocional da criança. Se realmente pode ser uma questão de ansiedade, de que forma que a gente trata essa ansiedade, de que forma que a gente desvia essa atenção, que não seja na comida, que talvez seja para um esporte, para uma brincadeira, ou para um outro momento, para uma outra, né, ou de uma outra forma. Então, acho que isso, assim, eu diria que é a primeira coisa. O que acontece? Por que a criança está comendo demais? Então, assim, é ansiedade? De que forma a gente melhora essa ansiedade? E aí tem N formas, né? Desde colocar em mais atividades físicas para liberar mesmo a ansiedade, que a atividade física para a criança eu diria que é fundamental. Então, fazer um esporte, trabalhar talvez a parte, né, não sei, yoga para crianças, coisas que tragam ali uma coisa mais de tranquilidade, que hoje em dia é muito utilizado e tem funcionado muito, né, principalmente depois da pandemia, que as crianças estão muito ansiosas, que a gente tem uma dificuldade maior, assim, de lidar com o alimento, porque a gente passou por uma fase onde as crianças estiveram muito em casa e todo mundo relaxou, ninguém também estava muito preparado para ficar cozinhando o tempo todo. Então, eu acho que a ansiedade agora é a palavra do momento, não só para os adultos, mas também para as crianças. E aí entram essas questões que eu digo que é de desvio de atenção. Por quê? Porque se a gente coloca uma criança numa dieta, a gente faz com que o foco dela seja ainda maior na alimentação. A gente está fazendo com que a criança esteja ainda mais preocupada. Poxa, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo. Ai, mas eu estou com muita vontade de comer. Quase não estou me controlando. Então, se eu tiver algum momento que eu possa comer, eu vou devorar, né? Então, a criança, assim, a gente adulto já tem uma dificuldade em controlar a nossa ansiedade e o doce que vem nesse lugar para dar aquele conforto. A criança tem essa dificuldade ainda maior. Então, eu acho que a criança que come mais, ela não pode, assim, ela não deveria, e aí, claro, dependendo da criança e do estado clínico da criança, mas não deveria, ela não deveria, a gente não deveria rotular que ela precisa de uma dieta, né? Ela precisa, talvez, gastar mais, se exercitar mais, comer melhor, comidas que saciam, que dê mais saciedade, e aí é substituir algumas coisas, que talvez vão dar mais saciedade, controlar esses horários para que não tenha comida à disposição o tempo inteiro, né? E por isso que eu acho que existe também um controle da nossa parte, quando a criança quer repetir, quero mais, comer um pouco mais, posso comer de novo lanche? Não, a quantidade que estava aqui era suficiente para você, então agora vamos esperar o almoço, né? Então, assim, a gente tem esse cuidado para oferecer o que é o necessário. E em casa também, a dispensa, ela fica à disposição, a criança sabe que naquela dispensa tem chocolates e biscoitos,
vai criar uma vontade de comer, né? Então, assim, vamos deixar para que essas guloseimas sejam feitas na rua no final de semana, para que a gente não tenha isso em casa. Vamos ajudar essa criança a controlar essa ansiedade? O que ela poderia estar fazendo, então, nesse lugar, em vez de comer um pouco mais ou repetir o prato, né? Vamos explicar que é importante ela comer pausando o talher, respirando, mastigando mais vezes, coisas que trazem também, né? E eu falo assim, quimicamente, efeitos para o cérebro que produzem saciedade, né? A mastigação é muito importante. Então, acho que são várias ferramentas que a gente precisa pensar antes de restringir ou de rotular a criança como precisa de uma dieta. Isso para a criança talvez seja um efeito reverso, rebote, né? Causa ali ou um transtorno também, não quero comer mais nada, não vou comer mais nada, ou pô, que saco, não posso comer nada, então quando eu puder eu vou comer muito mais. Então acho que esses são cuidados importantes que a gente precisa ter, principalmente nessa idade, né? E aí eu falo até a adolescência, que eu acho que a gente tem passado por questões importantes e graves na adolescência também, de transtornos, de ansiedade, de depressão, e o alimento ele tem uma função importante nesse sentido. Quem quiser fazer perguntas, a gente tem ainda mais 10 minutinhos de bate-papo, então faça suas perguntas para que a gente possa tirar todas as dúvidas aí com a Cíntia. Cíntia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que nós, no Sanfra, junto com a Sanutrim, a gente pensa nesse cardápio das crianças que aqui estão. Tanto para aquelas que estão no período integral, quanto para aquelas crianças que utilizam a nossa cantina. Então, como que é pensada essa alimentação com esse lado saudável que a gente tem abordado bastante na construção desse hábito alimentar que a gente prega? Com relação ao cardápio, a gente realmente tenta ter uma oferta variada, né? Mas a gente sabe que, assim, a gente tem um roteiro a seguir, né? Variar as saladas, os carboidratos, variar as proteínas, os legumes, né? E de que forma que a gente consegue atingir e consegue fazer com que todas as crianças fiquem felizes, né? Assim, é quase um desafio, digamos assim, diário. Porque se deixar, a criança vai pedir ovo e macarrão, ovo, macarrão, ovo, macarrão, e é o alimento da criança. Então, a gente tem que conseguir, muitas vezes, assim, introduzir novos alimentos. E quando a gente monta um cardápio, e não é fácil montar um cardápio, a gente precisa pensar nisso. É claro que a criança gosta de ovo. A gente vai colocar um pouco mais de ovo. Então, a gente vai botar 2 dias na semana, para que a criança não precise sempre ficar trocando a proteína pelo ovo. Não quero a carne hoje, eu prefiro o ovo. Não quero frango hoje, eu quero ovo. Não, o dia do ovo é o dia do ovo. A gente vai botar 2 dias dos ovos. Então, assim, a gente realmente tenta equilibrar para que a gente possa atender a todos e que seja de uma forma gostosa e saudável. Mas nem sempre é possível. Então, assim, como fazer para que esse equilíbrio seja viável? Digamos que na hora do almoço, assim, para mim é o mais tranquilo, porque a gente está montando um cardápio e é o que tem ali. Então, a criança vai ter aquelas opções que a gente pensou, nós trabalhamos aqui com cuidado, com carinho, para que a criança tenha o que ela precisa. A minha preocupação maior, de novo, são os lanches, assim, né? A gente monta kit lanches. Muitas vezes a criança não gosta daquele, quer substituir, quer redobrar. Então, é mais complicado. E principalmente a cantina. Então, assim, a cantina é um lugar onde a criança ela vai ter uma oferta maior. E por mais que a gente, aos poucos, vai tentando melhorar a oferta da cantina, a gente sabe também que a gente, como empresa, precisa ter um equilíbrio, né, assim, dentro da cantina, porque é um lugar também onde as crianças vão ter uma liberdade de escolha. Então, é claro que a gente, eu falo agora como mãe, como nutricionista, o equilíbrio é muito importante. Então, assim, é claro que ela pode comer um bombom, é claro que ela pode comer um doce, é claro que ela pode... Mas a quantidade
e o excesso vão fazer, é o que vão fazer mal. Então, ter principalmente isso como regra, na vida pode comer de tudo, desde que não seja em excesso, que você faça atividade física, que você gaste essa energia que você está comendo. Então, assim, voltando à sua pergunta, a nossa maior dificuldade é conseguir equilibrar uma cantina onde esses produtos sejam vendáveis. Porque a gente sabe que as crianças gostam do doce, elas procuram um doce. Então, a maioria deles, a gente procura fazer doces que venham da nossa cozinha, que tenham mais aveia, que tenham mais fibra, que se utilizam um açúcar um pouco mais natural. Então, assim, tem essa possibilidade também. E a gente, aos pouquinhos, agora é um trabalho que a gente vem fazendo, vai retirando os doces, os chocolates industrializados. Mas é um processo, e esse processo precisa ser feito aos poucos, para que também não tenha ali como eu digo, um efeito rebote também das crianças trazerem de fora, trazerem de casa. Então, assim, a gente vai trabalhando a consciência, a autonomia, para que elas façam as suas escolhas. Né? Então, assim, a minha preocupação, de novo, é muito mais esses lanches, essas lancheiras, a cantina, porque na hora de servir o almoço, a gente, com certeza, fez um trabalho sério para que a gente possa oferecer o que é adequado para eles ali. Talvez um dia eles não vão gostar tanto, porque, né, teve a couve ou teve um verde mais escuro, mas outro dia talvez tenha uma outra substituição, e a gente tenta fazer com que aquilo seja mesmo equilibrado durante a semana, as opções, né? Cíntia, só para a gente ir finalizando, né, a Michele comentou, live excelente, obrigado pelas dicas. E aqui tem um pedido, Alexis, mais dicas de terapias alternativas, por favor. Hoje em dia, assim, as terapias alternativas, eu acho que, assim, para criança, eu falo muito da dança, do violão, do piano, da música, coisa onde a criança consegue ter um foco, que eu acho que está sendo muito importante nesse momento, porque com essa rede digital, TikToks ali, né, a criança vai entrando num looping e muitas vezes depois que precisa parar para estudar, para aprender, tem uma dificuldade. Então, trabalhar essas possibilidades de hobbies, digamos assim, que tirem do celular, que tirem do joguinho, que exigem uma atenção. E eu acho que a música traz isso, acho que a dança traz isso, libera energia. E eu acho que até lutas, mas que sejam, né, eu falo da capoeira, coisas que envolvam ali também o corpo, e aí vem a yoga, e aí vem... enfim, acho que hoje em dia a gente tem que procurar para a criança que seja lúdico e que seja prazeroso, né? E eu acho que a gente tem que ir para esse ambiente mesmo de futebol, sei lá, de jogar bola, de jogar um vôlei, de estar em equipe com outras crianças. E eu acho que essa disciplina de equipe é muito legal também, de tirar a criança do seu universo ali do celular e fazer com que ela transpire, né? Que ela solte a sua ansiedade. É muito importante, assim, fazer com que ela se ocupe com outras coisas nesse sentido. Tomara que eu tenha ajudado, mas... Não, já agradeci, disse que você faz, live sensacional, que abriu bastante a mente, muito obrigado, agradeceu bastante. Vou fazer uma última pergunta rapidinho aqui para o nosso tempo do Rogério. Né, ele fala do filho dele, que tem muitas restrições alimentares, atualmente pode comer quase tudo, mas que adquiriu uma resistência a experimentar novos sabores, né, ao paladar. Como estimular esse paladar? Tem algum método? Você indica tem alguma dica para estimular esse paladar? Eu acho que às vezes a gente pode oferecer sem dizer que aquele alimento contém aquilo, né? Por exemplo, sei lá, uma criança que não come inhame de jeito nenhum, aí faz um purê de beterraba, e nem beterraba, aí faz um purê de beterraba com inhame e fala, gente, hoje é um purê rosa. Olha só, essa batata é rosa. Batata rosa? Uau! Sei lá, a criança não sabe que é purê, que é inhame, que é beterraba, mas ela vai provar e certamente, né, vai gostar. E aí depois você pode falar, olha, tá vendo? Você comeu beterraba hoje. Teve inhame. Então, assim, a gente pode ver que o alimento tem outras formas dele ser apresentado.
né? Então, assim, eu acho que a gente não deve forçar, porque cria aí uma rejeição maior. Então, essa coisa de forçar, não, hoje você tem que experimentar, hoje você, né, assim, sei lá, criar isso, uma briga com a criança, porque ela não come, não quer provar aquele alimento, e aí vai sim criar um trauma, né? A gente vê crianças que eram obrigadas a comer alguma coisa que hoje em dia não podem ouvir, ou adultos, né? Falam, pelo amor de Deus, não me bota abobrinha, porque abobrinha, minha mãe obrigava a comer abobrinha, até hoje fala em abobrinha, eu passo mal. E é verdade. Então, assim, o alimento ele tem que ser divertido, eu acho, assim, sabe? Não pode ser uma obrigação, porque faz bem. Nessa idade, o alimento tem que ser uma diversão. Vamos pintar a língua com a beterraba? Será que se a gente comer beterraba, a gente vai fazer um cocô rosa, né? Vamos ver? E talvez já fazer, né? Se comer muita beterraba. Então, assim, eu tô falando assim, é trazer mesmo o alimento de uma forma que seja ir mais para brincadeira, para culinária, ir para feira, e menos para a obrigação de sentar e, olha, hoje você tem que comer o prato todo, tem que comer tudo, porque é importante para você. A criança não tem essa noção do que é importante, ela tem noção do que é gostoso, não é gostoso, né? Do tempo que ela está ali, que ela está perdendo para brincar, né? Isso, aquilo ali. É claro, o açúcar vai liberar dopamina, que é um neurotransmissor que dá um prazer que o brócolis não tem dopamina. Então, assim, como é que trabalha isso, né? É um desafio. Então, tentar apresentar o alimento de uma forma um pouco diferente. Acho que funciona. Cíntia, eu vou voltar contigo, mas antes eu vou passar para a Denise, para que ela possa, a nossa diretora, possa fazer o agradecimento, essas considerações aí finais, aí depois eu passo a palavra para você finalizar, tá bom? Denise, contigo. Foi muito bacana, eu agradeço muito a Cíntia, né? Ela está aqui hoje, aqui no colégio, ela veio presencialmente aqui para que tudo funcionasse, para que vocês pudessem ter essa experiência de ouvi-la. Então, eu agradeço as famílias que acessaram, agradeço ao Tiago, que está aqui com a sua equipe para que esse momento fosse possível, e a Cíntia, que se disponibilizou a vir nos dar essas dicas maravilhosas sobre a questão alimentar com as crianças, porque a gente sabe o quanto é difícil. Então, muito obrigada mesmo, tenham todos aí uma excelente noite. Cíntia, passo a palavra para você. Eu também quero agradecer mais uma vez e dizer, assim, por último, né, para a gente fechar, que, assim, a nossa preocupação enquanto empresa de alimentação escolar é poder oferecer o melhor e que esse alimento chegue à criança. Então, essa comunicação com a escola e com os pais é fundamental. É muito importante que a gente entenda que a gente precisa estar junto nesse processo e que a gente está aqui para fazer o melhor. A gente tem uma equipe de profissionais e agora, digamos assim, ainda mais capacitada, porque a gente está muito preocupado mesmo em poder transmitir, poder passar esse conhecimento, poder atender as escolas e as famílias. Então, assim, a gente tem o mesmo propósito, de verdade. E a gente vai ganhar com isso, né? Fazendo com que a escola fique feliz, os pais fiquem felizes, as crianças comam bem. Então, acho que todo mundo está aqui no mesmo barco para que as coisas deem certo. Então, a gente está à disposição para o que vocês precisarem. A gente tem os nossos desafios, como vocês têm o de vocês, como pais, a gente tem como empresa, eu tenho como nutricionista e mãe também. Então, assim, é importante a gente ter essa troca, a gente compartilhar esses desafios e essas dificuldades, para que a gente possa juntos, né, procurar sempre, assim, melhorar e atingir os nossos objetivos, que é ter essas crianças saudáveis, conscientes e principalmente com autonomia de escolha, né, que é o que a gente quer, sem imposições. Então, boa noite, obrigada, Tiago, obrigada, Denise, obrigada a todos vocês. Estamos aqui, Sanutrinha, à disposição, querendo que tudo aconteça da melhor forma possível. Cíntia, muito obrigado. Agradeço a você, a toda a equipe Sanutrim. Peço desculpas às famílias pelos ajustes técnicos iniciais. A gente vai aprendendo dia a dia. Para você que está vendo a live ao vivo, tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, manda para a gente pelo aplicativo via Fale Conosco. A gente vai encaminhar para a equipe Sanutrim. Nós vamos editar o material, encaminhar para todas as nossas famílias de educação infantil, Fundamental 1, para que todos possam ver, rever. Você está vendo depois dessa gravação?
Mande também suas dúvidas, suas perguntas, que eu vou encaminhar para a equipe Sanutrim. E essa que é a ideia, a gente ter sempre essa parceria, essa abertura, e sempre que tiver dúvidas, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado a todos, uma excelente noite e até a próxima. Grande abraço.